Se nenhuma proposta for aprovada e não houver concordância para estender a data prevista para o Brexit, o Reino Unido deixará a União Europeia sem acordo algum de transição. É possível que o governo reapresente a proposta ao Parlamento na próxima semana. O objetivo é obter a aprovação da lei a tempo de o Brexit acontecer no dia 31 de janeiro. Direitos dos cidadãos após o Brexit. A ideia é que os britânicos morando na UE e europeus que moram no Reino Unido possam continuar a trabalhar e estudar onde tenham residência, além de poderem trazer consigo membros da sua família, embora nem todos os pontos dessa questão tenham sido decididos. Haverá um período de transição após a saída do Reino Unido, para dar tempo de os dois lados acertarem um acordo quanto às trocas comerciais bilaterais. A principal modificação feita por Boris Johnson diz respeito à fronteira entre a Irlanda do Norte, um território britânico, e a Irlanda, que faz parte da UE. O acordo estabelecido por Theresa May incluía uma salvaguarda, apelidada de backstop, para impedir a instalação de uma fronteira física entre as Irlandas, mas foi repetidamente rejeitado pelo parlamento britânico, o que levou à renúncia de May. Os parlamentares temiam que o Reino Unido permanecesse desta forma vinculado indefinidamente aos regulamentos europeus. Os impostos não deverão ser automaticamente pagos sobre bens que entrem na Irlanda do Norte vindos da Grã-Bretanha. Mas se houver o risco de que alguma mercadoria acabe transportada para a Irlanda, o imposto será cobrado. A primeira prioridade será negociar um acordo de comércio com o bloco europeu. O Reino Unido quer o maior acesso possível a seus serviços e produtos nos países europeus. Mas os integrantes do Partido Conservador deixaram claro que o país deve deixar a União Aduaneira e o Mercado Comum Europeu, assim como o Parlamento Europeu e o Sistema de Justiça Comum. O tempo é curto. A União Europeia pode levar semanas para entrar em consenso sobre o procedimento de negociação. Todos os 27 membros do bloco e o Parlamento Europeu precisam concordar. Isso significa que negociações formais podem começar apenas em março. Essas conversas precisam produzir um acordo definitivo até o final de junho de 2020. É nesse momento que o Reino Unido terá que decidir se quer ou não estender o período de transição, por 1 ou 2 anos. Se nenhum acordo de comércio for acordado até o final de junho, o Reino Unido vai enfrentar a perspectiva de deixar a União Europeia sem qualquer acordo comercial no final de dezembro de 2020. Se Reino Unido e União Europeia conseguirem fechar um acordo, ele terá que ser ratificado antes de entrar em vigor e esse processo pode durar alguns meses. Nenhum acordo comercial dessa envergadura e complexidade foi aprovado entre a União Europeia e outro país num prazo tão curto como previsto para essas negociações. Boris Johnson tem argumentado que o Reino Unido está totalmente alinhado com as regras da União Europeia e que, portanto, as negociações deverão ser mais objetivas. Mas críticos destacam que o Reino Unido quer ter a liberdade de divergir das regras europeias para poder firmar acordos comerciais com países de fora do bloco, que pode tornar as negociações mais difíceis. Não é apenas um acordo comercial que precisa ser resolvido. O Reino Unido precisa decidir como irá cooperar com a União Europeia em questões relacionadas à segurança e combate ao terrorismo. E ainda há outras dezenas de áreas em que hoje é a cooperação estreita entre o Reino Unido e países europeus. Como o governo britânico vai lidar com essas questões? E decidir sobre tudo isso em menos de um ano?